Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar aquele like e se inscrever no canal e compartilhar, meus irmãos, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Hoje falaremos sobre a coroa da vida. Qual o significado? A coroa da vida é um símbolo do cristianismo que representa a vitória sobre a morte que os cristãos receberam por ocasião da vinda do Senhor Jesus. A palavra grega coroa é derivada a palavra rodear, sendo usada pelos estudiosos bíblicos como referência às coroas de flores ou grinaldas de folhas que eram entregues aos vencedores das competições atléticas, o que nos ensina que o importante não era o valor da coroa, mas o reconhecimento da vitória. No Novo Testamento, a palavra coroa é aplicada a Jesus e a outros. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha uma coroa e um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse 6:2. Em Apocalipse 2:10 tem outra referência, onde fala: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo estará para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa da vida citada na Bíblia não é concedida pelos cristãos com base nos seus esforços humanos, mas com base, meus irmãos, na grandeza e no amor de Deus. Agora falaremos sobre a tentação e a provação. Qual a diferença entre os dois? Primeiramente, nós precisamos entender a diferença entre tentação e provação. Por mais que pareça que esses termos são sinônimos, inclusive para alguns crentes, a tentação vem do diabo e ele usa sua artimanha para fazer o cristão, o ser humano, perder a salvação através do pecado, trazendo para si a segunda morte. Um exemplo de tentação é um homem que não sabe se continua casado ou se separa de sua esposa para ficar com outra que ele acha que é mais bonita. Isso é um exemplo de tentação. Já a aprovação é permissão do Criador, permissão de Deus. É uma aprovação para fazer o crente crescer na fé, confiar em Deus, aumentar o crescimento espiritual, a santidade dele. Um exemplo disso é o crente que passa por privações a tentar pregar o Evangelho de Cristo. Isso é uma provação permitida por Deus. Um exemplo disso a gente encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, que é onde fala: e se alguém sobre um fundamento levantar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo. Será revelada e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou sobre ele permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Quem são os bem-aventurados que a Bíblia fala? Na Bíblia, a palavra bem-aventurado aparece ao menos 30 vezes nos evangelhos, aparecendo, porém, apenas 2 vezes no livro de Tiago, capítulo 1, verso 12. Embora o significado dessa palavra seja de muita felicidade, conforme o dicionário Aurélio, deve-se incorporar a ela os conceitos de aprovação divina e realização, a fim de se chegar mais perto do significado bíblico. Pela Bíblia, essa palavra não descreve uma forma de contentamento, mas sim uma declaração de Deus para com os cristãos. Certamente aquele que se pronuncia ser bem-aventurado, ele merece ser felicitado, visto que alcançou um alto padrão espiritual diante de Deus, e isso é agradável a Deus. Ainda nesse contexto, a palavra sofrer aparece 17 vezes no Novo Testamento,
porém apenas 2 vezes em Tiago. A versão bíblica atualizada é traduzida como suportar com perseverança. As coroas citadas na Bíblia, a Bíblia cita a coroa corruptível, que quem ganhava essas coroas eram os vitoriosos antigos, nos esportes, antigamente. A nossa coroa é a coroa incorruptível, essa é a coroa do cristão, sendo essa a coroa que não se pode corromper, como tudo que há neste mundo que se corrompe. A nossa coroa, quem dá é Cristo, a nossa coroa é incorruptível. E todo aquele que luta, que de tudo se abstém e faz a vontade de Deus para alcançar a coroa corruptível, esse é bem-aventurado, muito bem-aventurado. Aonde fala de novo da coroa, coroa de glória, é no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, onde fala: a coroa da glória será entregue para todos aqueles que edificam a igreja de Cristo na terra, exercendo o seu chamado, cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida. A coroa da vida é citada novamente em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Deus tem promessas de vida, meus irmãos, para aqueles que decidem negar-se a si mesmo e entregar seu coração para Ele. Jesus não nos disse que não teríamos provações nessa vida, mas sim que se perseverássemos, venceríamos o mundo. De que material é feita a coroa da vida? De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, os crentes da cidade de Esmirna foram submetidos a grandes tribulações, tanto materiais e sociais, e principalmente tribulações espirituais. Para esses crentes, escutar a promessa de garantia da coroa da vida era reconfortante. Em Tiago, capítulo 1, verso 2, encontramos que a coroa da vida é para todos aqueles que amam a Deus e os que conhecem Ele como Pai e Senhor. Como podemos então demonstrar esse amor para Ele? No livro de João, encontramos essa resposta: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João, capítulo 5, verso 3 fala: o homem poderá conquistar a coroa da vida, conhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O alvo do cristão, então, meus irmãos, nessa terra, é a vida eterna. Sendo assim, precisamos caminhar em direção àquele que deverá ser o nosso objetivo na vida e guardar os mandamentos do Senhor, para que nós venhamos alcançar essa coroa. Nós podemos perder essa coroa? A coroa da vida é uma promessa de Deus para seus filhos. Porém, podemos sim, meus amados irmãos, podemos perder a coroa, não por uma promessa não cumprida de Deus, mas pelas nossas atitudes. Existem versículos bíblicos que comprovam que a coroa da vida pode ser perdida. Apocalipse 3,11, ele fala: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida eterna com um olho só, do que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno. Então, se a palavra do Senhor, ela é bem clara, né? Ela é bem clara onde que ela fala que a gente pode sim perder essa coroa da vida, se a gente não zelar pela nossa salvação, né? Zelar para se abster das coisas do mundo, né? Se abster de tudo isso, esses flagelos que rodeiam a vida cristã, essas provações, essas dificuldades. Não é fácil, mas nós temos que suportar na oração, súplicas de graça, no jejum, reconfortando os irmãos, né? Nós temos que dominar nossos desejos. Do contrário, então, meus irmãos, eles conspiram contra